Olá, tudo bem com você? Eu sou professora Lu Colares e você está no canal Alimentação Coletiva com Lu Colares. Hoje vamos dar continuidade à segunda parte da nossa videoaula sobre gerenciamento de resíduos sólidos em alimentação coletiva. Após a vinheta, a gente vai mostrar para vocês algumas considerações importantes sobre gerenciamento de resíduos sólidos em Wuhan. Então, para a gente iniciar, né, essas considerações sobre geração de resíduos sólidos durante a produção de refeições, é importante que a gente coloque o que acontece, né, como é feita essa produção de refeições. Então, aqui a gente mostra para vocês que é bastante importante a gente levar em consideração o ciclo de vida da produção de refeições. O que seria esse ciclo de vida, né? Um ciclo de vida nada mais é do que a gente pensar nas entradas, na transformação e na saída de qualquer processo de produção, de qualquer processo produtivo. E na produção de refeições, o que a gente tem como entradas, né? Nós temos os nossos materiais, os nossos alimentos, né? Ou seja, a nossa matéria-prima que vai ser transformada em refeições, né? Seguindo o processo, né, que seria o processo de transformação ou fabricação, como mostra a metodologia de avaliação de ciclo de vida, seriam todos os nossos processos, né? Desde o recebimento, o armazenamento, o pré-preparo, preparo, distribuição, a higienização, a destinação dos nossos resíduos, né? Resíduos sólidos e resíduos líquidos que são gerados desta produção. E em seguida, a gente teria depois da nossa distribuição, né? Nós teríamos que avaliar, né, o que foi resultado dessa produção, que seriam as nossas refeições, e os nossos resíduos e emissões. E para isso, né, os nossos resíduos, a gente tem que ter bastante atenção, desde a nossa geração, a nossa disposição temporária, a nossa disposição final, sem esquecer a forma de segregação desses resíduos. O que nós temos hoje, né, que em se tratando de alimentação coletiva, de produção de refeições, nós não podemos deixar, né, de lembrar sobre as consequências, né, dessa nossa produção quando nós temos desperdício de alimentos, né? Porque o desperdício de alimentos ele implica não só na perda financeira, mas também nos impactos ambientais que advêm desse desperdício, né? Então, nós sabemos que desde toda a cadeia alimentar, né, de todo o sistema alimentar, existe desperdício, desde a produção até a distribuição desses alimentos para a gente transformar em refeições. Mas aqui eu trouxe um dado importante sobre a produção de refeições, né? Então, a Abrazel, Associação Brasileira de Restaurantes, né, ele coloca que 6.000 toneladas ao ano são desperdiçados em restaurantes, né? Ou seja, de tudo que é produzido dentro de restaurantes, 15% são desperdiçados, né? E essa percentagem do desperdício global, né, em relação aos restaurantes e fazendo um paralelo com as modalidades de serviço, é colocado que quando o serviço é do tipo self-service, ele tem um menor desperdício do que quando é serviço completo ou quando é porcionado, como a gente chama de cafeteria fixa, né? Então,
nesse tempo, né, nós estamos em tempos de pandemia, né, em que essa modalidade ela está suspensa, né, por conta da contaminação, que pode ocasionar contaminação do coronavírus, mas nós sabemos, né, que essa forma de distribuição ela vai impactar menos, né? Nós vamos ter menores desperdícios, menor quantidade de alimentos que são destinados ao aterro sanitário, por exemplo. Uma etapa importante quando a gente fala em gerenciamento de resíduos sólidos em unidades de alimentação e nutrição é o diagnóstico e a caracterização gravimétrica desses resíduos, né? Então, quando nós falamos de diagnóstico, a gente não só observar quais são os resíduos que são formados ali, quais são os resíduos que são gerados durante todas as etapas de produção de refeições, né? Mas também a gente vê a caracterização gravimétrica, ou seja, a representação das frações dos tipos de resíduos para o total gerado. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? E que é um exemplo mais a gente observa em muitas unidades de alimentação e nutrição, né, que dos resíduos gerados durante a produção de refeições, o resíduo alimentar é aquele que tem em maior proporção, né? Então, aqui a gente está observando que 88% dos resíduos gerados, eles advêm dos alimentos, né? Das etapas, né, que fazem o processamento desses alimentos dentro da unidade. Então, aqui nesse exemplo, né, só para a gente ver a importância da gente ter esse diagnóstico, é que desses 88% gerados, né, o que a gente observa, 88% de resíduos alimentares, né, esses resíduos são constituídos de restos alimentares, de resíduos da etapa de pré-preparo e de resíduos de sobras alimentares. Então, só fazendo um adendo, né, que as sobras elas estão relacionadas à produção, ou seja, é o que sobra daquilo que a gente produziu. Então, do montante produzido, né, nesse exemplo aqui nós temos 135 quilos de sobra diária, né, e 289 quilos de restos. Então, os restos estão relacionados àquilo que o comensal ou o cliente deixou na sua bandeja, né? Então, ele pegou para se alimentar, mas não consumiu. Então, está relacionado aos alimentos distribuídos e não consumidos, e as sobras estão relacionadas aos alimentos produzidos e não distribuídos, né? Então, nesse exemplo, se a gente somar sobras e restos e não levar em consideração o pré-preparo, que também está bastante expressivo, né? Então, o pré-preparo ele está relacionado ao descasque, né? Aquele pré-processamento daqueles, no pré-processo, né? No pré-preparo daqueles alimentos que vão ser colocados para o consumo. Mas, se nós levarmos em consideração só as sobras e restos, ou seja, as sobras que estão relacionadas ao montante produzido e os restos que estão relacionados ao não consumido, depois da distribuição. Então, neste exemplo, nós teríamos 424 quilos só de sobras e restos, que daria para servir mais 600 refeições. Então, quando a gente coloca aqui o impacto, não é só ambiental, não é só financeiro, mas é financeiro, ambiental e social, né? Pois nós estamos jogando fora alimentos numa época em que ainda temos pessoas vivendo em insegurança alimentar. Outra forma, né, de observar esse montante de sobras e restos é fazendo o percentual de sobras em relação ao produzido e o índice de restos em relação ao consumido. Nós observamos isso, dá bem para a gente observar e estabelecer metas que consigamos reduzir esses índices.
outra forma importante da gente avaliar os nossos resíduos gerados, né, é realmente vendo o impacto financeiro desses desperdícios, né? Então, como nós somos, e nós vimos no vídeo 1, né, sobre resíduos sólidos, que nós em restaurantes somos considerados grandes geradores, ou seja, estabelecimentos que geram acima de 120 litros, né, ou 60 quilos de resíduos por dia. Essa nossa destinação, ela é tarifada, né? Então aqui eu coloquei também um exemplo para nós vermos os impactos financeiros desse nosso desperdício ou dessa nossa geração de sobras e restos. Então, levando em consideração o exemplo anterior de 424 quilos por dia de sobras e restos, se por um acaso a venda dessa refeição, o preço de venda dessa refeição for R$ 9 e R$ 11, né, nós poderíamos adicionar, né, mais 600 refeições só por conta dessas sobras e restos. O impacto financeiro para a empresa seria de um acréscimo diário, né, um acréscimo de 20% na sua receita, né? Então, partindo do pressuposto que essa empresa vende 3 mil refeições, ela poderia vender 3.600 refeições e ter um impacto positivo em 20% na sua receita. Mas nós também falamos que, como nós somos grandes geradores, nós vamos pensar também na nossa destinação final, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui que para a coleta e disposição final do lixo, né, extraordinário, que é considerado o nosso resíduo de restaurante, se for cobrado R$ 9,36 por quilo, só de sobras e restos por dia nós vamos ter um montante de R$ 3.968,64. Se essa unidade ela trabalha durante 22 dias úteis, né? E se nós conseguíssemos reduzir em 70% essa quantidade de sobra e resto, nós iríamos ter, né, uma redução nesse custo mensal para a destinação dos nossos resíduos. Então, se continuarmos na mesma situação, né, seria 9.328 quilos de resíduos por mês, né, e pagaríamos R$ 87.310. E se nós conseguíssemos reduzir em 70% esse nosso montante de resíduo, nós nós pagaríamos R$ 26.189 para fazer a coleta e disposição final dos nossos resíduos. Então, nós iríamos ter tanto retorno financeiro a partir de maior venda do número de refeições, quanto retorno financeiro na diminuição dos nossos custos, né? Porque nós precisamos incluir a coleta e disposição dos nossos resíduos, né, quando somos grandes geradores, no nosso custo da refeição, né? Então, ele é um custo indireto da nossa refeição. E diante disso, né, nós temos a geração. Poderíamos elencar alguns fatores que vão influenciar no aumento da geração dos nossos resíduos sólidos e que precisamos ter bastante atenção. Por exemplo, né, em relação à estrutura física, nós colocamos sempre que a ausência de um local adequado para o recebimento e inspeção dos materiais pode fazer com que haja um aumento desses resíduos sólidos logo na entrada do nosso ciclo de vida, né? Logo na hora da gente receber essa matéria-prima para transformação, visto que é muito complicado, né? Se nós não tivermos uma plataforma de descarga adequada, né, de fazer essa inspeção do que foi planejado.
Então, muitas vezes podemos receber materiais que não estão em boas condições, mas que vão passar por essa etapa da inspeção porque nós não temos um local adequado. Outros fatores, né? Um outro fator que vai influenciar na geração dos nossos resíduos sólidos está relacionado também à estrutura física, é a área inadequada para armazenamento dos gêneros. Então, se nós não tivermos área adequada para armazenamento, e assim, os gêneros que são necessários de armazenar em temperatura ambiente, ou outros que são necessários em temperatura refrigerada, outros são necessários congelamento. Então, nós precisamos ter adequação nesse armazenamento para que essa matéria-prima esteja em boas condições e não sejam transformadas em resíduos na hora de fazer o processamento, na hora de fazer as nossas etapas de produção de refeições. Outro fator, e agora relacionados, são vários fatores relacionados à organização do trabalho, né? Então, a organização do trabalho ela é fundamental para um bom gerenciamento de resíduos sólidos em unidades de alimentação e nutrição. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, desses fatores relacionados à organização do processo de trabalho dentro da unidade, como inadequação do planejamento de cardápios, a inadequação na aquisição, no recebimento da matéria-prima, né? Então, já está também relacionada à estrutura física, porque se nós não temos uma estrutura física adequada para fazer o recebimento e a inspeção, fatalmente nós não temos uma organização adequada para esse recebimento. E podemos receber matéria-prima que não esteja em condições, esses alimentos têm que ser dispensados, porque a gente não vai conseguir utilizar para a nossa produção de refeições. O outro fator muito importante é relacionado à manutenção preventiva dos equipamentos, não só preventiva, mas preditiva, preventiva e corretiva, né? Então, mais adiante a gente vai ver, né, nas medidas de gerenciamento como é importante a manutenção dos equipamentos preditiva. Então, aquela que é acompanhada diariamente a partir de planilhas, né, isso vai fazer com que a gente reduza tanto a manutenção preventiva quanto corretiva, porque nós temos um acompanhamento mais de perto desse equipamento e do funcionamento adequado dele. Outro fator que foi colocado aqui seria a ausência de capacitação também para os manipuladores em relação ao processo de pré-preparo dos alimentos, né? Então, quanto melhor capacitados forem esses colaboradores, né, menor será a geração de resíduos sólidos na área de pré-preparo. Em relação ainda à organização do trabalho, mas relacionada ao preparo e à distribuição das refeições, né, é muito importante a observação, por exemplo, das inadequações, tanto no preparo, por exemplo, utilização do óleo, que o óleo é um resíduo sólido, né, que a gente precisa separar. Ele é orgânico, mas ele não é misturado com os restos de alimentos, né? Ele tem que ser separado para ser destinado adequadamente para cooperativas, né, de transformação de óleos em diversos materiais, né? Então, é muito importante nesse processo de preparo termos também medidas. Nós vamos falar que essas medidas serão colocadas em outro vídeo, no próximo vídeo, mas medidas em que a gente reduza, né, tanto a geração desses resíduos sólidos, né, quanto no preparo, quanto lá na distribuição para os comensais, que eles consigam realmente pegar aquela refeição, né, aquelas preparações, e eles consigam consumir realmente, por estar adequado por conta do nosso processo de preparo adequado.
E aqui tem várias outras demonstrações em relação à distribuição das refeições, né? Então, para que a gente tenha uma distribuição de refeição adequada, essas refeições quentes têm que estar na temperatura adequada, acima de 60 graus, as frias também, abaixo de 10 graus. Então, quando isso não acontece no processo, é possível que na hora da distribuição os comensais possam pegar essas preparações, mas na hora do consumo eles não queiram consumir e vai ser transformado em restos alimentares, né? Então, a distribuição das refeições, né, a manutenção dessas preparações tem que ser adequada para que na hora da distribuição isso seja realmente consumido, né? O que foi planejado, o que foi produzido. E em relação, né, uma outra etapa, né, nós colocamos aqui o diagnóstico, que era muito importante. Uma outra etapa bastante importante é a etapa de segregação e destinação temporária desses resíduos, dos resíduos gerados em unidades de alimentação e nutrição. E também está relacionada à nossa área física, né? Porque se na unidade de alimentação e nutrição não tiver um local adequado para disposição temporária, destinação, na verdade, temporária desses resíduos, até eles serem recolhidos, né? Ou por cooperativas, quando a gente consegue separar os recicláveis, né? Ou para tratamento dos resíduos sólidos orgânicos, né, por compostagem ou outros tratamentos, né, para transformação em gás, né? Então, essa etapa ela é muito importante, mas está relacionada a ter também uma estrutura física adequada. Aqui eu coloco alguns exemplos, né, como para a gente observar, em que a segregação e destinação temporária ela vai influenciar na forma que a gente, na forma de destinação também, né? A segregação influencia na forma de destinação. Então, se a segregação não for adequada, separadas por tipos de resíduos, né? Então, por isso que a caracterização gravimétrica é importante, né, no diagnóstico, após o diagnóstico de resíduos gerados na produção de refeições. Por quê? Porque nós vamos, a partir dessa caracterização gravimétrica, entender de que forma a gente pode fazer essa segregação e ter um local adequado para fazer a destinação temporária até a destinação final ou, né, a disposição final dos resíduos e dos rejeitos. Tá? Então, aqui o que é importante, né? Então, ter um local organizado, né? E que a gente consiga separar esses resíduos por categoria, né? Então, a categoria dos resíduos plásticos, dos resíduos de papel, papelão, dos resíduos orgânicos, né? Então, algumas unidades dispõem de câmara fria para a destinação temporária dos resíduos orgânicos, o que é bastante interessante, né? Visto que os alimentos orgânicos eles começam a se decompor, né? Então, eles estando numa destinação temporária dentro de uma câmara refrigerada, né? Então vai se manter mais adequado para a destinação final desses resíduos orgânicos. Aqui a gente pode separar também o óleo, né? Então, em muitas cidades, em muitos estados, tem um programa, né, de recolhimento de óleo de cozinha. Então, fazer adesão a esse tipo de iniciativa é bastante importante, né, visto que eles vêm, trazem os tambores e depois eles recolhem esses tambores periodicamente quando a unidade sinaliza que ele já está cheio, né? Outro ponto importante é colocar os resíduos que vão ser destinados, né, tanto para reciclagem
ou tratamento quanto para a disposição final em locais protegidos de chuva, de intempéries, né? Visto que muitos resíduos já, por exemplo, papelão molhado, ele já fica impraticável o seu encaminhamento para a reciclagem, né? As recicladoras elas preferem e elas até orientam que os papéis e papelões devam estar secos para fazer esse encaminhamento para a reciclagem. Então, em relação, né, hoje o que a gente se propôs, né, a dar essa continuidade para que a gente faça, né, o nosso gerenciamento adequado de resíduos sólidos, né, a partir do que foi falado hoje, do diagnóstico e segregação, né, adequada, diagnóstico, fazendo também a caracterização gravimétrica e a segregação dos resíduos, a gente pode passar para uma próxima etapa, que seriam as medidas de gestão, ou seja, as medidas de gerenciamento, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Então, já vou pedindo para você se esse conteúdo fez sentido, né? Se você pode dar aquele like, né? E também compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, né? Se inscrevam no canal, caso tenham interesse de receber os novos vídeos, o que a gente colocar aqui no nosso canal, né? Então, muito obrigado e tchau, tchau!